Carro de som na frente da igreja, um carro de som. Se pegaram no tapa ali, quebraram um litro de uísque no meio fio. Eu saí pra fora com meu filho pequeno, o menino estava chorando. E tinha gente de menor. Aquela praça você não consegue sentar, é uma vergonha, de cheiro de urina, de droga. Isso aqui já foi muito bom viver na cidade. Muito. É lamentável o que está acontecendo aqui. Sai na região aqui fora. Eu vou falar porque eu respondo por todos os estudantes do Paraná. Não tem quem não pergunte de realeza, cara. Sim, o que verdade. virou essa cidade? Verdade. É um caos. Uma vergonha. É lamentável. Eu posso comentar uma situação do senhor, até aproveitando esse gancho de fornecimento de bebida alcoólica menor em casa noturna e tal. O que acontece? Vocês têm noção da quantidade de pessoas que tem nesses shows, nessas casas noturnas e tal. Então, você imagina o policial militar chegar, tipo, lá, geralmente essas ocorrências bombam no final de semana, né? O dia que mais dá ocorrência. Esse sábado passado, a gente estava fazendo levantamento, a gente atendeu aqui em Realeza 13 ocorrências policiais, incluindo flagrante. Lá pelas 11 horas da noite, que é o auge, teve uma situação de acidente de trânsito na frente de uma balada, inclusive aqui com o condutor embriagado. Então tem que fazer a questão do boletim de ocorrência, bafômetro, flagrante. É um tempo absurdo que perde para fazer isso. Aí vamos imaginar, chega o policial militar lá dentro da balada, né, sem a denúncia, sem saber quem forneceu a bebida alcoólica lá para o menor, sem saber quem forneceu a droga para o menor. O que ele vai fazer? Qual que é a providência que ele vai poder tomar? Entende? Então, se a gente trabalha com a questão da denúncia, que foi o caso que o senhor citou aqui, por exemplo, eu vi lá o comerciante vendendo bebida alcoólica para essa pessoa que era menor. Aí a polícia militar chega, então, o senhor viu ele vendendo? Beleza, então a gente até pode pedir a presença do conselho tutelar, talvez pedir para que o menor faça o bafômetro lá, se for o caso, se ele aceitar fazer, né? Está documentado que realmente o menor vendeu bebida alcoólica e a gente tem testemunha de que foi o proprietário do estabelecimento que forneceu essa bebida alcoólica para ele. Então a gente pode responsabilizar. O dono lá do bar vai vender a bebida alcoólica na frente dos policiais? Sargento, mas nós já fizemos isso várias vezes. Teria como mudar a lei orgânica do município, Então, colocando multa? aí vem uma das soluções. O projeto foi desenvolvido aí em Capanema. Então a gente cita esses exemplos que aconteceram nas outras cidades. O projeto lá em Capanema, o judiciário encampou a ideia, sugeriu lá para a Câmara de Vereadores, foi proibida a comercialização de bebida alcoólica em espaços públicos. Entende? E há um tempo atrás, essa lei inclusive foi objeto de questionamento lá da sua constitucionalidade. O Tribunal de Justiça declarou que é competência do município fazer isso. Ele pode legislar sobre o consumo de bebida em local público. Então vamos imaginar, Praça da Igreja Matriz, se tivesse a lei aqui no município dizendo que não pode consumir bebida alcoólica em local público e que a desobediência lá da lei municipal poderia ser passível de determinada sanção, a gente poderia fazer a fiscalização. Só que como não existe uma lei federal, não existe uma lei estadual e aqui em Realeza não existe uma lei municipal, a gente não pode fazer isso. A gente depende lá da abordagem. Então a gente encontra o menor lá na rua em sintomas de embriaguez. Aí a gente fala, pô, quem que deu o álcool para você? Quem que forneceu a bebida alcoólica? Não, eu não bebi, ou eu comprei ali, aonde você comprou? Eles não falam o que comprou. Tá, mas o que eu estava... Mas aí dependeria da... Mas o que eu estava tentando dizer que é mudar a lei orgânica, a lei municipal, é que, ponto, o estabelecimento comercial, casas noturnas, que é o que mais a dificuldade nossa é as casas noturnas, não tenho nada contra quem tem casa noturna, não, muito pelo contrário, cada um tem que sobreviver. Só que eu acho que tudo tem limite, tudo tem idade. Teria como mudar, vereadores, a lei orgânica do município, se um menor foi pego dentro de uma casa noturna, não precisa nem alcançar o alvará, deixa funcionando, amigo, eles têm que ganhar dinheiro. Dá R$1.000, ou vocês fazem uma batida, eu não sei o nome que usa, cada pouco, e chegou lá, pegou R$1.000 por menor que está lá dentro, pronto, acabou. Mas daí é R$1.000 por tudo. As mesas no
Sabe que menor não pode entrar no Eu não sei se vocês lembram no passado que deu aquela polêmica aqui que não podia as lanchonetes, os bares, utilizar os passeios. Por quê? Porque não pode ser comercializado. Deu tudo aquela folia, mas todo mundo se habituou. Mas derrubaram a lei, justamente isso aí. Não, a lei permanece. Existe, só não é cumprida. Pois é. Tem que cumprir a lei. A lei existe, tem que cumprir. Eu gostaria de aí tem sempre no local Porque não resolve que a lei não é Só gostaria cumprida. de entrar nesse assunto que você falou, que a lei existe das mesas na calçada. Isso existe só aqui Oh, meu dentro. Deus. Porque eu vim aqui reclamar, inclusive, em outros estabelecimentos podia usar. Agora, Por que foram tocando uns podem, outros não podem. Isso é fria que a lei existe e pode ser feita, não. Porque eu vim aqui, inclusive me mandaram falar com a secretária da Indústria e Comércio, nem bola não me deu. Agora, outros que estão estabelecidos aí podem usar. Eu, por exemplo, não podia usar. a lei, na verdade, com 2 pesos e 2 medidas, né? Aí não funciona. Mas daí não tem problema. Aqui continua sendo o Brasil de novo, então. Também tem um lado, A grande maioria dessas questões que envolvem alvará, a gente depende da fiscalização da Prefeitura Não, mas é que eu Municipal. disse o negócio da lei de menor em casas noturnas. Por exemplo, assim, a lei federal diz, confio eu, que seja 18 anos. Ou estou muito enganada, já que o senhor lê bastante? É que depende do município. Eu acho que não, né? Menos de 18 anos não pode entrar, ponto. Quem regula essa questão Essa é a lei do ECA, não é o juiz da vara da isso? infância e Caso o juventude. ECA. Quem regula essa questão é o juiz da vara da infância e juventude. Então, vamos imaginar que tem determinada casa noturna. Ele pode autorizar que em determinado estabelecimento comercial seja concedido um alvará que permita a entrada lá de menores de 14 anos, por exemplo. Mas aí nesse local não pode ter a comercialização disso, daquilo. Determinado estabelecimento comercial a partir de 16 anos. Beleza, mas nesse estabelecimento não pode vender isso e aquilo. Naquele outro, só a partir de 18 anos. Quem faz isso daí é a concessão do alvará lá, vale da infância e juventude. Então, por exemplo, aqui em Realeza a gente ainda não fez a fiscalização, não montou nenhuma fiscalização, operação AIFO, que geralmente a gente monta, que faz, que envolve o Conselho Tutelar, Polícia Militar, Secretaria de Tributação do município, todos esses órgãos, para a gente fazer uma fiscalização, digamos que geral, daquele estabelecimento comercial. Isso depende de um planejamento um pouquinho maior, porque não são 2 policiais que vão chegar numa balada e abordar todo mundo. A gente não tem como. Se a gente chegar em 2 polícias lá, os caras vão reagir, vão vir para cima, vão jogar a garrafa, e daí vira aquela confusão. Então tem que ser algo mais planejado, a gente depende do policiamento de fora, então a gente esbarra um pouquinho nessa questão. Tem que ser algo mais planejado. Como que a gente pode planejar isso? Com foco naquilo que a gente tem de reclamação. Por isso que é importante a questão da denúncia. Então, vou imaginar que o filho de alguém que esteja aqui na reunião vai a uma balada lá, ele é menor de idade, eles entram lá e ele sabe que o dono da balada vende bebida alcoólica. Beleza, faz denúncia, meu filho lá tem 16 anos, foi em tal lugar, voltou embriagado para casa, bebeu lá dentro da balada. Então, quero que seja feita alguma fiscalização nesse sentido. A gente vai reunindo essa informação, manda para o Ministério Público, sai o mandado lá de busca e apreensão, se for o caso, a gente desloca lá e faz a fiscalização. Mas tipo, se eu sou de maior, tem 3, 4 amigos de menor, eles me dão dinheiro, eu vou lá e compro a bebida e passo para eles. Vou ser preso. Prendemos cedo, hein? 4 anos de cadeia. Sim, só que... Sargento, Mas isso acontece, é normal. mas isso aí que acontece, Começa a proibir para ver se acontece isso aí. Vereador Márcio. Não, há tempos passados aqui houve nessas casas, nesses locais aí, o juiz junto com o Conselho Tutelar, a polícia, davam batida. Davam batida lá, se acontecesse 2 vezes aqui, eu, por exemplo, tinha um neto menor, eu teve que dar autorização do juiz para ele poder entrar lá. Então hoje está virado para bagunça. Se houvesse uma batida ou 2,
esses menores ficariam em casa. Mas aí que tá, depende do juiz, também, eu sei que depende do juiz da vara. Tem o envolvimento comunitário, então a gente tem que envolver juiz, promotor, procuradoria do município e tal, tem que fazer isso. Por exemplo, Santa Isabel tinha uma tabacaria lá que vivia dando problema. O que a prefeitura fez? Reclamação 1, 2, 3, 10 reclamações lá de perturbação do sossego. O que o pessoal da prefeitura fez? Foi lá caçar o alvará da tabacaria. Mas com relação a esses adolescentes que vão nessas casas noturnas, tem gente que acha que a obrigação é o conselho que vai lá tirar. Nós não podemos ir lá tirar isso. Tem que entender como é que é a lei do ECA. Sargento, eu gostaria de saber, foram convidados para essa reunião delegado, prefeito, promotor, foram convidados para essas pessoas para vir nessa reunião? Sinceramente, nem eu fui convidado. Foi rede social. Foi rede social, mas como é interesse nosso, é interesse da Polícia Militar. E a gente fala para todo mundo. Paulo, minha testemunha, Nelly, a gente esteve conversando hoje à tarde, inclusive lá, o Volmei sabe do nosso trabalho, a gente quer melhorar a segurança do município, a gente conta com a ajuda de vocês. Então a gente vem aqui e procura encontrar soluções. Aí vem lá naquilo que a senhora comentou lá no começo. Quais são as soluções que a gente tem? Tem a curto, médio e longo prazo, algo que a gente precisa planejar. Putz, o que a gente pode fazer a curto prazo? Da parte da Polícia Militar a gente está fazendo, intensificar patrulhamento, abordagem. Se você pegar a relação dos boletins de ocorrência que a gente tem ontem, tem mais de 10 abordagens aqui no município de Pessoas. A gente tinha um suspeito lá que entrou no mercado de vocês final de semana. A gente foi lá, ficamos revirando aquele bairro para ver se a gente conseguia identificar o povo. Vai resolver o problema? Talvez não, porque a viatura está fazendo abordagem aqui, lá no bairro está acontecendo furto. Por quê? Porque o menor lá que está praticando o furto é viciado em drogas, então entra naquilo que eu fiz ontem à tarde. Ontem à tarde a gente procurou lá o CAPS lá da prefeitura, para tentar conversar lá com a enfermeira que é psicóloga. Infelizmente ela não estava no momento, para a gente trabalhar a questão do tratamento dos viciados em drogas, principalmente o viciado em crack. Porque todo mundo fala assim, tipo, de uma forma geral lá, o cara que usa droga lá usa maconha. O cara que usa maconha, ele não sai fazendo furto. Não. Crack infeliz que vai. Exatamente, é o viciado em crack. Por quê? Porque a dependência da maconha é uma dependência um pouco mais sutil. Ela não causa uma vontade tão grande assim de uso. O crack é viciante na primeira vez. Exatamente, o crack você usou uma vez. Está viciado. E eu fazer 10 minutos. Aí você entra lá na questão dos menores que estão fazendo furto. O menor lá que eu citei, lá que praticou os 4 furtos, viciado em crack. O cara que estava, agora inclusive está preso, que praticava o furto lá para Linha Jovem, lá junto com o pessoal. Viciado em crack. O pessoal que está fazendo o furto aqui na região central, aqui para cima do lago, viciado em crack. O que a gente pode fazer? Simplesmente dizer que vai prender ele, o menor, ele vai ser solto no receber. A gente tem que tratar da questão da dependência. E aí depende da questão do tratamento. E o CAP está dando esse suporte. É algo que a gente está tentando motivar e isso a médio prazo ou a longo prazo? Então, isso a longo prazo. A curto prazo, que a gente está falando. Envolvendo a comunidade. Então vamos lá envolvendo a comunidade. Criação de grupos, desenvolver lá a comunidade o costume de ligar para a polícia quando tem a situação de indivíduo suspeito. Né? Nelly, você é minha testemunha. Qual foi o horário que chegou a mensagem lá dizendo que tinha um pessoal suspeito na rua, lá no grupo do WhatsApp de vocês? Era perto de meia-noite que os vizinhos falaram. Até tem aqui que nós somos do mesmo grupo. Exatamente. Só que eu não tinha olhado aquela hora. Sim, mas se o teu vizinho lá... Se o teu vizinho, ao invés de simplesmente mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp, tivesse ligado para a polícia... Ou ligasse para o próprio... Mas precisa acontecer para a gente se acordar. E mais uma coisa que eu queria pedir, saindo um pouco. Aqui tem conselheiros, né? Quantos anos faz para cá que começou a acontecer tudo isso com esses menores roubando? Quantos anos nós temos?
Uma vez não tinha isso. Por que tem hoje isso? Porque não pode mais trabalhar, porque é de menor. Agora, pode ter filho de menor, pode roubar de menor, mas trabalhar não pode. Eles não estão ocupados, por isso que eles estão fazendo É isso que eu estou falando, Nelly. É isso aí, ó. Crianças. Os projetos que a Casa da Criança tinha. É os projetos da Casa da Criança. Proerd, era excelente o Proerd. Não é ensinamento para os alunos. Sargento, para ele identificar um ponto de venda de droga, qual é o procedimento? A gente tem um telefone fixo que é nível de Paraná. E qual deixa eu te explicar. Lembra lá daquele gancho que eu falei da questão do flagrante, lá no comecinho da abordagem? Então, o policial militar ele pode atuar na questão da prisão em flagrante ou quando tem a questão do mandado judicial. Se a gente pode pegar, por exemplo, flagrar o cara vendendo a droga ali na frente, mas ele vende a droga na rua, ou a pessoa entra dentro da casa, compra a droga e sai de Só para vocês irem refletindo sobre como acontece. Ou geralmente as pessoas vão lá para dentro da casa e usam a droga ali mesmo. O cara chega lá, dá um dinheiro e usa lá dentro. A polícia militar tem a condição de chegar lá e abordar dentro da residência sem mandado? Não. Você não vai ter amparo legal muito firme para isso. Exato. Não dá nem para chegar e descer na borracha. Não, Aí vem a autoridade em cima da gente. Aí o que a gente pode fazer? Povo, o que vocês podem fazer? Telefone é nível de Paraná, 181. Funciona sem identificação, eles não ficam pedindo identificação. Se você quiser se identificar, você pode, mas não é pedido. Mas aí, os pequenos e os grandes aqui da cidade vão cair como? Viu, Sargento? Tá se fosse pegar a fonte do fornecedor, até chegar no Duvido! tenta pegar quem, o fornecedor dessa droga. Como é que está chegando essa droga aqui? Então, acho que eu acho que tem que ter mais policial. Eu acho que policial. Mas é o diretor abençoado para ver se consegue conquistar Eu estava falando aí sobre o... Ô, Donei, o problema é que pode pegar do jeito que for, eles não contam da onde que eles pegaram essa droga. Denúncia. Não adianta, não contam. Eu estava pensando que quase todo mundo que está aqui já tem essa preocupação com a segurança, então talvez quase todos já participem de algum grupo. Quem não tem ainda, crie. Mas eu estava assim, tem, por exemplo, para quem não usa, não existe só um aplicativo de comunicação, né? Mas acho que é padrão WhatsApp, né? Eu sou um dos administradores do nosso grupo aqui, eu acabei de mandar o telefone para todo mundo e tem como colocar o telefone da viatura, por exemplo, na descrição do grupo, porque a pessoa clica ali, já vai ligar. Né? O senhor acha que é melhor ligar para qualquer suspeita ou isso pode criar aquela história de gritar louco? Aquilo que eu estava falando. Se for uma suspeita, você vai imaginar, a pessoa tem uma ideia do nível de suspeita. Vamos imaginar, uma pessoa está parada 4 horas a um determinado local. Então, teoricamente, a pessoa não vai fazer força, porque senão ela teria feito lá no começo. Ela pode estar observando as residências, alguma coisa do tipo, mas não é aquela suspeita de que vai cometer o crime naquele momento. Pô, eu vi uma pessoa lá pulando o muro da residência, tem que ligar na hora. Né? Então, eu acho que cada pessoa tem condição de fazer esse tipo de avaliação. Lógico, sempre ligar para a polícia quando tem algum risco mais iminente de acontecer. Esses grupos, para vocês irem conversando, irem observando. Aí a gente fala a questão de solução de curto prazo, justamente por causa disso. Eu posso citar um exemplo lá do que aconteceu lá em Pinhais, lá na cidade que eu trabalhava. A gente tinha um bairro lá que era extremamente complicado. Todo dia, final de tarde, tinha o pessoal lá que chegava e fazia o roubo lá do pessoal que chegava do trabalho e estava entrando dentro da residência. Era um bairro de uma classe um pouquinho mais alta, casa grande, um monte de equipamento dentro. Então, o cara ficava andando na rua, a pessoa chegava, enquanto o portão estava abrindo, ele chegava e rendia a pessoa e abordava. Outro morador chegava e abordava. Praticamente todo dia a gente tinha esse tipo de ocorrência lá. E o que acontecia? A polícia ia lá, abordava e tal, pegava de vez em quando mas era difícil a gente pegar em flagrante, aquela dificuldade que eu estava passando para vocês. Aí os vizinhos se organizaram.
criaram os grupos lá em aplicativos, instalaram câmera lá na frente da residência deles, não só para cuidar do portão deles, mas para cuidar da rua, observar aquilo que estava acontecendo na rua, né? E trocando ideia, observando, começaram a conhecer o vizinho, porque muitas vezes a gente tem o vizinho